Meu paciente de hoje detesta receber visitas. Vamos imaginar, meu paciente, ele está na faixa de 8 anos, quando ele está em casa e que vem pessoas visitar a família, né, ou primos, ou ele tem horror, ele se sente mal, ele corre, ele se esconde, enfia lá dentro do quarto, não quer saber de ninguém, não quer que as pessoas insistam, e muitas vezes tem uns que, vou botar isso, ele esconde no quarto, se for possível esconde debaixo da cama, mas não quer aparecer para as visitas o incomodam. Por que isso ocorre? Será que isso ocorre? Você que tem algum filho nessa situação, você sabe que isso ocorre. Por que isso ocorre? Por uma questão de alteração de percepção, normalmente é o barulho, são várias juntas, muitas vezes não tem uma coisa só, você tem situações desagradáveis que está na parte de interação social, do incômodo que o outro lhe traz. Então quando você está em casa e chega pessoas na sua casa, há uma entrada numa zona de conforto que ele está e ele se expõe. Então você tem junto com isso barulhos, sons, vozes, e a pessoa está dentro do espectro, ele se sente mal, se sente desagradável. As pessoas que têm isso, eles são mal vistas, porque, poxa, esse menino parece um bicho esquisito e se esconde, e às vezes quando chega uma tia, aquela tia faz questão de que o menino a cumprimente, faz questão de ir lá e forçar o menino. Pelo amor de Deus, mãe, tia, avó, não force, respeite seu sobrinho, seu primo, sei lá. Ele é assim porque ele sente desconforto, não é porque ele seja ruim, não é porque ele seja mal educado, mas ele se sente desconfortável, ele se sente perturbado, o cérebrozinho dele entra em parafuso, ele se esconde, ele quer correr, não tem para onde correr, ele sofre com isso. A mãe tem que entender isso, a tia tem que entender, a avó tem que entender que as coisas são diferentes, as coisas se processam diferente naquele cérebro daquela criança. Então, há que haver essa compreensão para que haja uma solução. Não force a barra, aos pouquinhos ele vai vindo, vai se acostumando com aquela situação nova e vai vindo e consegue tomar benção lá para a tia, para o avô, mas é preciso que haja essa consideração, esse respeito, esse ato de boa vontade para que compreenda que isso não é culpa da mãe também, não é que a mãe o deixe mal criado, não é que a mãe não lhe dê educação, é por causa do espectro autista, porque ele pertence a uma alteração que faz com que a criança sofra com uma intensidade muito grande. E a gente tem que entender isso. Então, mãe que tem esse problema, entenda, isso não é por culpa dele, ele se sente mal, proteja. A função de você, mãe de criança autista, é proteger a sua cria, proteger o seu filho, porque ele precisa dessa proteção. No momento em que você avança nessa proteção, você está fazendo uma ação para que melhore o seu distúrbio do espectro, ou seja, que ele vá progressivamente melhorando. Tudo que você fizer que leve ao aumento desse estresse, dessa angústia, desse conflito, dessa sensação de mal-estar, piora. Tudo que você fizer que proteja isso, ele vai se desensibilizando e vai melhorando progressivamente. Lembre-se, a finalidade do tratamento do seu filho, do seu encaminhamento, das suas ações, são de proteção para que ele venha progressivamente melhorando e não progressivamente piorando. Quando nós temos dentro de casa, quando você tem dentro de casa, quando uma criança que está no espectro, a nossa função, a avaliação de valores é diferente, determinadas coisas têm que mudar de valor para que haja uma adaptação. Então, esse vídeo é para isso. Entenda que isso ocorre com uma certa frequência. É muito comum as crianças que se incomodam com lugares cheios, com reuniões, com feiras, com igrejas, com
clínicas, com ficar lá 1, 2, 3 horas numa recepção de uma clínica cheia com luzes, tudo leva ele em sofrimento. Então, é preciso que vocês entendam que isso exista e procurar a melhor saída, a melhor alternativa para resolver. Não é que ninguém vá fechar sua casa para visitas, não é isso. Mas é preciso que haja uma compreensão, é preciso que haja um olhar de ternura para essas crianças, para que a gente consiga, mãe, parente, consiga achar uma solução viável para determinados problemas, que para a gente pode ser uma coisa pequena, mas para a criança que está dentro do espectro, normalmente é uma coisa grande.